Amém. Boa tarde, irmãos. Que Deus continue abençoando a cada um. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 18, verso 18. Lucas 18 e o verso 18 também. A Bíblia diz assim, Lucas 18, 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele disse: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Que Deus abençoe. Somente até aqui. Podeis assentar. Eu daria um título essa noite para a meditação e seria Vem e segue-me. Esse seria o título. Vem e segue-me. O irmão Branham, ele pregou essa mensagem Vem e segue-me. Ele pregou ela direcionado ali para crianças, jovenzinhos, ali alguns jovens, e eu quero fazer uso dessa mensagem e falar baseado nesse tema, na escritura a qual lemos e também no que o profeta falou na mensagem Vem e segue-me. E nós sabemos que os jovens, as crianças são a igreja do futuro, se houver um amanhã. E se Jesus tardar mais algum tempo, essas crianças serão jovens, os jovens serão já adultos formados. E então, aquilo que colocarmos nessas crianças, nesses jovens hoje, será uma colheita amanhã. Por isso temos que saber o que é que nós estamos colocando nas crianças. E por falar de jovens, de crianças, de adolescentes, nós vamos ter a reunião em Itacoatiara, agora no próximo mês, começando o dia 14 até o dia 18. E no sábado, dia 17, no sábado à tarde, já há uma expectativa do trabalho de jovens que teremos ali. Nós teremos ali uma programação sábado, toda a tarde, é somente para os jovens. E então, está vindo os jovens do Lago Preto, ali para estar com os jovens de Itacoatiara, de Boa Vista do Ramos, e aqui de Manaus os jovens estão indo também, pelo menos a maioria, né? E então no sábado à tarde ali vai ter um trabalho de jovens. E já há uma expectativa e já estamos divulgando essa reunião, esse culto, esse trabalho para os jovens e as crianças. O irmão Branham, ele diz na mensagem Vem e segue-me, parágrafo 28, ele diz assim: Eu acho que essa frase Vem e segue-me seria o melhor conselho que eu poderia dar se eu estivesse falando para 10.000 crianças ou somente para a quantidade que eu estou falando aqui. Mas como foi gravado, então hoje veja quão longe está. E quantos já ouviram aquilo que o irmão Branham pregou para aquela quantidade de crianças? E sabendo que está sendo gravado também nessa noite, quem sabe o culto dessa noite, o tema dessa noite será algum culto amanhã ou depois em algum lugar, aqui na região, onde será um culto de jovens, quem sabe.
E o que vamos falar nessa noite servirá de ajuda para alguém, de instrução para alguém. Então, é uma ordem, é a maior coisa que eu penso que alguma vez foi oferecida a alguém, especialmente a uma pessoa jovem: segue-me. Se você vai seguir alguém, agora você pode se lembrar disso, você vai seguir alguém. Alguém quer dizer essa criança, esse jovem, lembre-se disso, você vai seguir alguém. O pai e a mãe, eles, quando a criança nasce, começa aqueles cuidados de mãe, e alguns que choram quase o dia todo, e lá pela madrugada, e choram, e choram, e choram, e tem que ter aquele cuidado, né? E pouco a mãe dorme, e o pai tenta dormir um pouquinho mais para ir para o trabalho no outro dia, e assim vai. Quando começa a dar os primeiros passinhos, todo aquele cuidado, vai cair, cuidado, vai tropeçar, vai bater, e põe o andadorzinho para ajudar os primeiros passos, e aí quando começa a andar, outro tipo de cuidado, não deixa isso aqui muito baixo, que ele pega, ela pega, vai subindo, vai pegando, e vai puxando, e vai derrubando. Então, vamos cuidando aí, não deixa nada muito ao alcance. Cuidado aquilo que ele põe na boca, ela pode beber aquilo, pode estar mordendo aquilo, corre lá, pega, tira, não pode. Todo esse cuidado. Então, nesse período, o cuidado vem da mão e do pai e da mãe, os que estão mais ao redor. Também o cuidado dos familiares, daqueles que estão ali, mais especificamente o pai e a mãe. Aquele cuidado de pai e mãe. Mas chega um tempo que o pai e a mãe, já chegou o tempo agora de confiar esse cuidado por um período de tempo na mão dos professores. E aí é onde começa já a fugir um pouco daquele cuidado de pai e mãe, é aquilo que se aprende. Claro que o professor e a professora estão ali para ensinar algo bom, ensinar a reconhecer as letrinhas, juntar as sílabas, as vogais, formar palavras e conhecer as coisas, figuras, identificar. Mas também começa a aprender outras coisas, palavras, palavrões, coisa feia, que você, como pai e mãe cristão, um pai e uma mãe cristão, procuram deixar seus filhos longe desse tipo de coisa. Mas chega o tempo ali no colégio que isso começa a fugir do alcance. De repente eles voltam para casa já falando uma coisa que arrepia o pai e a mãe, de saber que nessa idade já ouviu, já aprendeu a falar aquilo. Coisas que não seria apropriado para a idade. E então começa ali já a primeira série, segunda série, e vai indo, e ali já, então começam a se associar com crianças já de mais idade. E vindo de um lar mundano, um lar ímpio, que tem acesso a novela, a qualquer tipo de filme, qualquer tipo de coisa, então essas crianças começam agora a ter acesso a um mundo diferente já daquele que era a preocupação de um pai cristão, de uma mãe cristã, de moldar os seus filhos. E eles estão sendo formados. Agora, vai ter um tempo que vai ficar um pouquinho mais difícil, quando eles entrarem numa faculdade. Aí começa um tempo de mais trabalho, é mais trabalhoso ali. Trabalhoso eu me refiro de um jovem cristão, uma jovem cristã, agora prosseguir em oração, em dedicação às coisas de Deus, para não se deixar contaminar por aquilo que tem ali também na universidade, ali na faculdade. Cria o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele for grande, quando crescer, quando for adulto, ele tem para onde olhar, tem um marco em sua vida, tem lembranças ali. Meu pai e minha mãe me ensinaram, se empenharam em fazer culto doméstico, ler a mensagem, ler a Bíblia, me levar na igreja, o pastor me aconselhou,
o irmão mais velho, de mais experiência, me aconselhou: olha para o Senhor, olha para Jesus Cristo, não dê atenção a demais coisas, para então cruzar por ali também pela faculdade, pela universidade, e ter ali no final, lá na frente, um rapaz formado, uma moça formada, uma profissão agora, mas mesmo assim, a quem esse jovem que um dia foi criança, quem é que ele vai seguir? Porque ele tem o livre-arbítrio também agora. E o irmão Brana diz aqui: lembre-se, você vai seguir alguém, de alguma maneira você vai seguir alguém. E quando você segue a pessoa, você vai seguir alguém, seja uma pessoa ou alguém, esteja certo sobre quem é a pessoa que você está seguindo. Vocês vão seguir alguém, jovens e crianças, mas tem uma pessoa ali que eu admiro, mas veja bem quem é a pessoa. Paulo disse certa vez: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, imitando Paulo, seguindo Paulo, estaria imitando a Cristo. Eu quero imitar um irmão? Sim, eu posso imitar um irmão, se aquele irmão é um imitador de Cristo. Você jovenzinha, você menina, moça, você pode imitar a irmã fulana de tal, desde que aquela irmã esteja imitando Cristo, esteja imitando uma personagem bíblica que agradou a Deus. Então é uma boa imitação. Amém? Agora, nesse ponto do caminho, nesse estágio da vida, onde nós todos chegamos, e muitas vezes vocês têm me ouvido dizer algo como rique ou riqueta, e coisas, é por causa dessa era, daqueles riques, aqueles rapazinhos, que nós já vamos ver o que o irmão Brana vai dizer. É por causa dessa era, é a era em que estamos vivendo, não é culpa daquelas pessoas, aquelas são pessoas como nós somos. Aqueles meninos lá com carros envenenados, aquela paixão por entrar num carro rebaixado que o pneu você não vê o final dele, ele some para dentro ali do lugar do pneu, você não vê a parte de cima dele, e rodas diferentes, pintada e espelho pintado. Irmão Brana diz, esses carros envenenados, e abre o porta-mala atrás ali é um estrondo de tanta sonzeira que tem ali, carros envenenados, e para velocidade também, subindo e descendo a rua, agindo da maneira como eles agem, fumando cigarro, bebendo alguma bebida, moças vestidas imoralmente, e coisas, elas são moças e rapazes como nós somos, entende? Eles são humanos, eles amam, comem, bebem, eles dormem, eles respiram, eles têm que morrer um dia também. Eles são pessoas exatamente como nós, e mesmo assim, veja, eles estão possuídos por um espírito maligno. É um espírito maligno que inclina esses jovens ou crianças a fazerem coisas que não deveriam fazer. Porém, é igual a eu e você. Agora, o que eu e você temos de diferente deles é que a graça nos alcançou, é que somos pais e mães que um dia conhecemos Jesus Cristo. Quem sabe lá no passado, como pai e mãe, agimos de alguma maneira errada, ainda quando não conhecíamos Jesus Cristo. Mas um dia tivemos esse acesso, a porta da graça um dia esteve aberta diante de nós, abrimos nosso coração, entramos por essa porta, vamos dizer, deixamos tudo aquilo que tinha em nós de errado para trás, as coisas se fizeram novas para nós, temos um lar cristão, princípios cristãos, e hoje você jovenzinho, você criança, tem a graça
de ser criado no lar cristão com o ensino correto. Um ensino que, se você der ouvido a ele e observar esses conselhos, um dia te colocarão na glória, porque são conselhos querendo o melhor para você. O melhor amigo teu, jovenzinho, jovenzinha, não é o coleguinha lá da aula, do colégio, da escola, não. O melhor amigo teu é o teu pai, é a tua mãe. Ninguém vai te amar mais do que eles, exceto Jesus Cristo, que ama a mim e a você, o qual desceu da sua glória, se fez carne, tomou a minha e a tua culpa e pagou o preço lá no Calvário. Mas como pai e como mãe, sempre vem um conselho querendo o melhor. E lembre-se disso, jovem. O caminho que você está trilhando hoje, o teu pai e a tua mãe já caminharam no mesmo, já passaram por ali. E já estão longe nessa estrada que você está caminhando em determinado ponto dela. Teu pai e tua mãe passaram ali há 30, 20, 18... 28, 35 anos atrás, eles passaram aonde você está passando hoje. Então veja quanto mais eles sabem desse caminho do que você sabe. Porém, há jovenzinhos, há crianças que olham e dizem: bem, é que o meu pai é antigo, a minha mãe é antiquada, por isso que ela fala assim. Porque as coisas mudaram, mas essa palavra não mudou, permanece a mesma. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. O que era errado continua sendo errado. E muitas coisas que, como pai, como mãe, nós falamos para nossos filhos, para eles não fazerem, é porque muitas dessas coisas que falamos, nós erramos nelas, nós fizemos errado. Porém, quando nós fazíamos errado, nós achávamos que nós era o dono do mundo naquele dia. Como mocinha, você não era assim? Irmã Lúcia, irmã Brasilene, não era assim, irmã Meire? Não era assim? Irmã Simone, não era assim? Irmã Luciana, não era assim? Não era assim, minha irmã? Quando a senhora era uma jovenzinha e fazia alguma coisa errada, seu pai e sua mãe corrigia e dizia: esse é o caminho, a senhora não achava que a senhora estava certa e eles estavam errados? Era assim, não, porque eu estou vendo, é aqui, é isso aqui que eu quero fazer, é o melhor para mim. Não, o pai e a mãe com mais vivência, mais experiência, já passaram por aquilo, já sabem onde aquilo vai dar. Eles estão aconselhando pelo melhor, para que não venha a ocorrer algo que eles já sabem o resultado daquilo. Porém, a criança, o jovem com aquela mente pequenininha que está despontando para as coisas, começando a enxergar alguma coisinha pela frente, ele: não, isso aqui é tudo. Não, porque é isso, o pai e a mãe já são antiquados. Não, é a experiência. Eu sempre vou procurar aconselhar os meus filhos, como eu vim do mundo, que eu vim, a não caminhar por lá, porque lá eu já estive, eu já vi, eu já sei que aquilo não presta, que aquilo não é bom. O que parece que é bom é areia movediça. É uma miragem, não tem nada ali. Então é isso que eu sempre vou procurar passar a minha experiência. Não faça, não queira. Não queira ir jovem lá provar aquilo que eu estive lá, eu provei e não tem nada ali. O final daquilo é morte, é o abismo. Eles estão possuídos por um espírito maligno. Eles não sabem disso, não por causa das pessoas, mas porque algumas vezes algum líder que eles têm seguido está guiando-os pelo caminho errado. Mas quem é que está liderando eles? Quem sabe a liderança é o titio, é a titia.
Quem sabe a liderança é um cantor famoso. Quem sabe a liderança daquela jovem é uma cantora famosa, uma atriz famosa. Eu estava lendo uma mensagem, irmão Brana, dizendo assim, ele diz, há jovenzinhas que na flor da sua mocidade, elas olham para uma grande personagem do dia, uma atriz do dia, famosíssima, uma cantora do dia, mas uma pessoa mundana, uma pessoa que vive uma vida diabólica, horrível, o seu modo de vida, mas a jovenzinha se inspira nela, quer vestir igual, quer usar o cabelo igual, quer agir igual, andar igual, quer dizer, eu gostaria de ser ela. O irmão Brana diz, começa de uma maneira inocente, e logo lá na frente, essas jovenzinhas, tomando aquele exemplo, quando elas vão se dar conta, elas estão presas numa gaiola de pecado, e não tem mais como sair daquela gaiola de pecado. E o irmão Brana diz, e esses jovenzinhos nessa idade, que começam a olhar para um cantor, um ator, ou isso, ou aquilo, um personagem do dia, mas mundano, que vive uma vida inspirada por uma influência maligna, para poder estar no sucesso, logo lá na frente, vão ser aqueles que vão estar fumando, bebendo, fazendo coisas erradas, e quem sabe papai e mamãe indo visitar lá na prisão, lá na cadeia. Agora vocês moças e rapazes, vocês sabem mais do que isso. O que nós estamos falando aqui, vocês jovens e crianças aqui, vocês não sabem bem melhor do que isso aqui? Vocês não entenderam. Melhor do que seguir um personagem mundano, ímpio, algo horroroso ali de fora. Vocês não foram ensinados, vocês não sabem fazer melhor do que isso? Vocês sabem. Sim, desde pequeno vocês foram ensinados. Vocês sabem, claro que sabem. Vocês têm sido ensinados numa maneira melhor que aquela, então você sabe. Seus pais estão colocando o caminho do Senhor dentro de você. Vocês têm melhores pais do que esses lá fora têm, recebendo treinamento para fazer coisa melhor do que aquela. Vocês sabem melhor. E eu pergunto para vocês jovens e crianças, vocês sabem ou não sabem? Sabem ou não sabem? Sabem, né? Aí o irmão Brana chega num ponto agora bem. E quanto a nossos filhos agora nessa idade ter que enfrentar uma escola? Eu estava ouvindo uma notícia ontem no carro. Ontem de manhã estivemos fazendo um evangelismo a manhã toda em Cacau Pereira, do outro lado, pregando na feira ali, entregando folhetos. E, inclusive, quero, lembrando, pedir oração a vocês. Lembrem-se de pôr em vossas orações o nome de um homem, ali de Cacau Pereira, Arthur é o nome dele, um senhor de uns 60 anos, 60 e poucos anos. Todas as vezes que eu fui ali, já foram várias, pregar na feira, todas as vezes ele ouviu, me chamou para conversar, levou o material, a última foi ontem, a penúltima vez que eu estive lá, ele pediu o batismo, ia me ligar para batizar, e eu achei estranho que não ligou até agora, não ligou. Ontem, voltando lá a pregar na feira de novo, a esposa dele veio falar comigo e disse, lembra do senhor que atendia essa banca aqui? Eu falei, sim, lembro. Ele leu o material que você deu, ele ouviu, assistiu os DVDs, os CDs, tudinho. Ele quer batizar, porém, depois que você esteve aqui a última vez, foi detectado um câncer no estômago, ele andou internado muito tempo e vai passar por uma cirurgia, mas
foi plantado uma semente ali, pregando na feira, e a semente caiu em terra boa. Aí ela disse, leva o nome dele para a igreja orar, e eu quero aproveitar e repassar isso para vocês. Arthur é o nome desse senhor. Creu na mensagem, quer batizar, mas está passando por essa... Então o evangelismo, irmão, veja, vale a pena. Quando voltei ontem, cheguei em casa, minha esposa pediu, e aí, como é que foi? Foi bom? Eu falei, só não é bom o evangelismo se a gente não for, porque se a gente for no evangelismo, a gente volta para casa dizendo, Deus esteve conosco ali. Só não é bom evangelismo se a gente não for para ele, porque se for, vai ter alguma coisa que voltar contando e dizendo, eu entreguei um folheto, e a minha alegria foi depois de dar uma caminhada, ver que alguém estava lendo, eu vi a pessoa lendo. A semana passada eu fiz um evangelismo nos barcos aqui, subindo e descendo nos barcos ali, entregando um folheto com o telefone. E quando entreguei no primeiro, quando entrei no segundo barco, esses que estão prontos para sair, a minha alegria é de um barco olhar para o outro e ver alguém na rede lá, o barco pronto para sair, a pessoa lendo aquilo que recebeu. Irmãos, se tem uma coisa que me satisfaz, é depois de um evangelismo, a volta para casa, aquela paz que eu sinto aqui assim, no coração, aqui, aquela satisfação do dever cumprido. O ir de pregar o evangelho foi feito, graças a Deus. Irmão, a volta para casa para mim sempre é uma alegria. Então, voltando e ouvindo uma notícia ali, uma coordenadora de um setor falando que ela acompanha a criança, e o entrevistador perguntando, e como tem sido? É difícil lidar com as crianças hoje. E qual a coisa mais difícil que vocês têm encontrado? Ela disse, a parte difícil é ver meninas de 11 e de 12 anos gestantes. Aí o entrevistador falou, dessa idade sim, uma de 11 e uma de 12. E eu fui acompanhar como coordenador, acompanhar na casa, eu tenho que fazer o acompanhamento de tudo. Aí ele disse, qual nesse acompanhamento, algo que te chocou, que te chamou a atenção, algo que realmente te comoveu? Ela disse, o que mais me comoveu foi ir na casa e ver do lado da cama dessa criança que está gestante, ver uma boneca ali. Ela ainda brinca de boneca. Então veja o mundo que estamos vivendo, irmãos. Quando eu vi isso, eu quase chorei no carro sozinho. Dizer, Senhor, em que mundo estamos vivendo? Para onde você vai, para onde você olha, o pecado está em todo lugar, e o diabo não está brincando, ele vem para roubar, matar e destruir, tentando destruir os lares, acabar com tudo. Graças a Deus você tem tido a oportunidade de conhecer o assim diz o Senhor para esse dia, a palavra, a mensagem para esse dia, e poder proporcionar para os teus filhos, para o teu lar, um ensino diferente, porque eu e você sabemos melhor que isso. É não deixar os nossos filhos na mão de qualquer um, não. E aí, o entrevistador perguntou, mas de onde vem tudo isso? Ele disse, colégio? Ele diz, às vezes, o problema é em casa, o problema é vizinhança, o problema é uma mamãe que sai trabalhar e deixa uma mocinha com um padrasto em casa, o problema é uma mãe que sai trabalhar e deixa uma mocinha com primos, com isso e com aquilo. O problema é dentro de casa. Então eu e você temos que ter cuidado como pai, como mãe, é dentro de casa com quem essa moça está andando, com quem esse jovenzinho, esse rapaz está andando. Mas é minha amiga, eu quero saber sobre essa amiga. Ele é meu amigo, eu quero saber sobre esse amigo. Eu vou sair fazer um trabalho, um tema, tal, lá na casa da amiga, eu quero saber quem é a amiga, quem é o amigo. Quero saber quem é o pai, quem é a mãe, eu quero saber alguma coisa, mas de preferência então, diga para ele vir fazer o trabalho aqui em casa, que eu vou estar em casa. Isso é vigiar, isso é cuidado.
Mas não é um cuidado excessivo, exagerado, é um cuidado de pai, um cuidado de mãe. Sabe por quê? Porque um dia você foi um bebezinho, uma bebezinha tão pequenininha na mão do pai e da mãe. Como pai e mãe passamos sono, preocupados com você. Depois da mamãe dar um mamazinho para você no peito, na mamadeira, levava lá e tinha que cuidar, virar ali para não dar refluxo, para não afogar, para isso e para aquilo. Há um cuidado com você, criança, jovem, rapazinho, mocinha, desde que você deu o primeiro choro aqui na terra. Há um cuidado de pai e de mãe. E não é depois que você já cresceu, que você acha que já sabe alguma coisa, que teu pai e tua mãe deixaram de te amar e vão recuar nos cuidados quanto a você. Eles querem o melhor para você. E o cuidado de pai e de mãe é desde dar um calçado, dar uma roupa, te dar de comer, colocar o leite e o pão para você, é tudo. Esse cuidado de pai e de mãe inclui tudo. Porém, às vezes, devido à era em que estamos vivendo, a gratidão de um jovem ou de uma jovem é agradecer a mãe, dando uma pedrada no coração dessa mãe, com uma palavra agressiva para a mãe. E uma das coisas, quem aqui entre nós nessa noite, que vem de um lar pobre e difícil lá na tua infância, nós os mais velhos, que até para comer era dificuldade. Eu também. Irmãos, eu passei muita vontade de comer alguma coisa e não tinha, porque lá na roça não tinha aquilo. Eu passei muita vontade de tomar um refrigerante, mas não tinha refrigerante. E se tivesse, não tinha dinheiro para comprar. Era sair lá do interiorzão. Interior do interior do interior do interior, onde não tinha energia elétrica e nada. Lá não tinha tablet, lá não tinha iPhone, lá não tinha Galaxy, lá não tinha S5, S6, lá não tinha notebook, lá não tinha televisão, lá não tinha nada, lá tinha só um radinho a pilha para o papai ouvir notícia. E quando ele ia dormir, eu ia lá ligar para mim decorar as músicas do Chitãozinho e Chororó, que era sucesso na época. Brincadeira era inventar um carrinho. Era pegar um facão ali e tal, e um pedaço de madeira e farquejar e moldar alguma coisa para brincar. Era dessa maneira. Eu via um caminhão quando a gente saía lá do interior e ia num lugar onde ali naquela estrada era lá que passava os carros e caminhões, lá no Rio Grande do Sul. Irmãos, a maior tortura para mim era quando passava o caminhão da bebida, indo entregar lá mais adiante, onde havia um comércio, bem longe. É quando eu via passando ali e olhava lá, a parte laranja, na época a gente chamava de laranjinha, era um refrigerante pequenininho. Aí a parte da coca, aquele caminhão ia bem colorido, assim, era preto, era meio avermelhado, aí eu olhava para aquilo e engolia seco, assim, ficava engolindo. Um dia eu falei para minha irmã mais velha, o que eu queria agora era que esse caminhão tombasse na primeira curva ali. Eu queria chegar por trás e queria beber, de estourar a barriga, assim, de tanto que eu queria beber se ele tombasse. Mas não tinha. Aí sabe o que é? Por isso que eu pedi para você levantar a mão. Você que veio de uma vida assim, de escassez, de dificuldade, de agradecer quando pudesse raramente ter acesso. O que mais me incomoda hoje é ver um pai e uma mãe batalhar, dar o seu melhor para colocar algo na mesa, e aí um jovenzinho, uma criança, um moço, um rapaz chegar a olhar e dizer, não tem nada que eu gosto aqui. Não tem nada aqui que eu gosto.
Tem um ditado que se diz assim: barriga cheia, a goiaba tem bicho. Quando a barriga está cheia, olha, pega a goiaba e diz: está cheia de bicho. Não, não quero. Mas quando tiver com fome, só trata de pegar e puxar, não precisa nem olhar. Abre ela e vai com bicho e vai com tudo. É fome. Não é assim, irmão Mário? Não é assim? Quando está com fome, não fica olhando muita coisa, não. A pessoa com sede, na falta de água, ela toma barro, ela toma lodo na falta de água. Então, muitos de nós, irmãos, eu venho de uma vida difícil, mas eu dou graças a Deus algumas coisas, sabe por quê? Aquilo nos molda nessa idade de criança, de jovem, de adolescente, nos molda para uma vida futura. Agora, eu penso algumas vezes sobre ir para a escola. Eu penso de enviar a Rebeca e a Sara e José a essas escolas de 2º grau e coisas, onde todas essas coisas estão acontecendo. Eu penso, meus filhos têm que ir lá naquele colégio? Eu penso até em tirá-los da escola e levá-los para as montanhas e criá-los lá em cima na montanha com os índios. Alguém de vocês aqui já pensou isso? Vou tirar, eu acho que o melhor é tirar meus filhos do colégio e morar num casebre lá no meio do mato, longe de tudo. Alguém já pensou? O irmão Brana pensou, mas depois, quando ele meditou sobre isso, olha o que ele disse: mas aqui está o que a coisa é o que está lá dentro do menino e da menina é que vai sair. Não importa onde ele estiver, aquilo vai sair. Se há algo mal dentro do mocinho ou da mocinha, vai sair lá no acampamento dos índios também. E aí? Para qual aldeia nós vamos levar eles? O irmão Brana diz, lá no meio da floresta, lá no meio do mato, o diabo é quase inofensivo, porque não tem quase ninguém que ele usar. O diabo precisa de um corpo para usar, precisa de pessoas para usar, assim como Deus precisa de um corpo, precisa de uma pessoa, que diga: Senhor, eis-me aqui. Para o diabo poder dar uma facada em alguém, um tiro em alguém, para a prostituição, para isso e para aquilo, o diabo precisa de alguém. Se há algo bom dentro, vai sair em qualquer acampamento também. Mocinho, mocinha, se há algo bom dentro de você, mesmo nesses colégios do nosso dia, de você vai fluir algo bom, lá no colégio. Você vai ser diferente lá no colégio, porque tem algo diferente dentro de você. Você está sendo criado, ensinado o caminho do Senhor. E aquilo que está dentro de você vai fluir lá no colégio ou lá no acampamento, lá numa aldeia indígena. É o mesmo que vai fluir. É o que está dentro do menino, é o que está dentro da menina. Depende do que o menino é feito. É o que está dentro. E o que você é agora é provavelmente o que você será o resto da vida. Ouça bem isso, crianças e jovens. O que você é agora, provavelmente toda a tua vida vai ser assim, porque está sendo moldado assim. Veja, você está num momento de mudança. Agora, o irmão Brana mostra aqui que aquele pai, aquela mãe desse jovem que lemos aqui na Bíblia, ele chegando para Jesus e dizendo: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O irmão Brana diz: aqueles pais criaram aquele menino da melhor maneira que podiam. E por certo,
Eles eram religiosos porque quando Jesus mostrou os mandamentos, ele disse: bem, esses eu tenho já observado desde pequeno. O irmão Brana diz: veja, ele foi ensinado então num bom lar, um pai e uma mãe que procuraram ensinar o melhor, fazer o melhor para essa criança, desde criança, até chegar na idade de jovem, quando então encontrou Jesus. E veja, o irmão Brana diz, esse pai e essa mãe pensavam queriam para ele que ele não fosse só um bom homem por aí, não, queriam que ele fosse um excelente homem ali fora, quando adulto. Fizeram o melhor, mas chegou um dia que ele teve a maior das oportunidades, e nessa noite, nesse momento, crianças e jovens, você está tendo a maior das oportunidades da tua vida, estar diante da palavra de Deus e ouvir o conselho de Deus para você. E um convite nessa noite dizendo: vem e segue-me. Então, depois de todas essas oportunidades, quais as oportunidades? O irmão Brana disse, teve oportunidade que os pais lhe deram uma boa educação. Esse jovem, ele sem dúvida era o orgulho, a alegria do pai e da mãe, quando mocinho, quando um jovem. Ele tinha amigos, ele tinha amigas. E irmão Brana vem descrevendo aqui tudo que ele pôde ter, uma boa educação, estudou num bom colégio. Mas depois de todas essas oportunidades, esse jovem ele chegou ao ponto de ter uma vida fácil, como nós dizemos, uma posição que ele não tinha que se preocupar muito. Seus pais tinham dinheiro. Você deve agradecer, jovenzinho, pela condição que Deus deu ao teu pai e à tua mãe. Agradeça a Deus pela condição que Deus deu ao teu pai e tua mãe, de te dar calçado, te dar roupa, você anda de carro, você anda de moto, sei lá de que maneira, mas Deus tem te dado uma casa, alimento. Seus pais tinham dinheiro, ele se tornou um príncipe, a Bíblia se refere a isso aqui, como sendo um jovem, um rico jovem príncipe. Na juventude, talvez na adolescência, tendo acabado de sair da escola, acabado de se formar, ele era um príncipe e podia ter tudo que o seu coração pudesse desejar. E o rapaz não era nenhum rico moderno, ele era um bom menino. Quando Lucas escreveu sobre ele, ou Marcos, eu creio que foi, Jesus olhou para ele e se entristeceu porque ele o amou. Havia alguma coisa a respeito daquele menino, havia uma boa personalidade formada no menino. De onde ele veio? De uma boa família, que tinha lhe ensinado os mandamentos de Deus, e vemos que ele observava os mandamentos, e ele fazia aquilo desde sua meninice. E o rapaz tinha uma ambição, ele queria a vida eterna. Ele disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? É uma boa ambição, querer a vida eterna. Amém? Deixa eu seguir mais um minutinho aqui. Veja, de tudo que você conseguir nesse mundo, sua alma dentro de você ainda te dirá que existe algo que você precisa, que você não tem, somente por riqueza. Não tem que ser sempre riqueza. Poderia ser popularidade, alguma moça bonita, que tem beleza, que a faz uma moça bonita, que tem uma beleza, e ela faz ela se gabar da beleza que ela tem. E isso mexe com você, rapazinho? Olha o que o irmão Brana diz. Não, talvez ela seja muito popular lá na escola, talvez ele consiga querer qualquer garota que ele quiser, eu gostaria de conversar com aquela, eu gostaria e tal, e talvez até ele consiga isso,
poder ter amizade de todos lá no colégio. Ele sente que está seguro. Por quê? Porque o que ele quer, ele consegue. O que aquela garotinha quer, ela consegue. Ela quer chamar a atenção de todos e ela consegue chamar a atenção. Isso não é segurança. Aquilo se desvanece da mesma maneira que uma flor no campo. Não demorará. Somente algumas voltas do sol e aquela beleza estará acabada. Um dia eu já fui bonito. Vocês podem acreditar nisso? Não dá para acreditar olhando hoje, mas houve um tempo que eu fui bonito, bonitinho. Sabe o que é bonitinho? Um feinho bem arrumado, ele fica bonitinho. O tempo se encarrega, o sol vai dando voltas, e essas voltas do sol se encarrega de ir mudando. Houve um tempo que o irmão Divaldo tinha cabelo. Tinha ou não tinha? E aí? Um dia a esposa do irmão Branda falou: irmão Branda, querido, você está perdendo o cabelo. Ele, olha aqui, eu não estou perdendo o cabelo. Mas começou a brilhar, está brilhando aí já. Eu falei: não, eu não estou perdendo o cabelo. Mas se eles não estão na cabeça, cadê eles? Antes de eles estarem aqui, onde eles estavam? Aonde eles estavam antes de estar aqui? Todos os fios de cabelo da tua cabeça estão contados, Deus sabe quantos fios de cabelo tem. E eles estão guardados na economia de Deus. Um dia eles estarão de volta aí. Porque um dia eles não estavam aí e vieram. Se eles não estão aí, em algum lugar eles estão. Mas um dia alguém disse para alguém também, disse: aí está perdendo bastante cabelo. E ele passou a mão: estou mesmo, está diminuindo. Aí, para brincar com a situação, o outro disse: eu tenho um método, uma receita, não perde nenhum mais. A partir de hoje, ele falou: é mesmo? E qual é? Comece a carregar uma sacolinha junto. Quando cair, você vai guardando, não perde mais, não perde cabelo. Só carregar uma sacolinha junto. Não ajudou em nada. Aquilo não é segurança, aquilo se desvanece. Não demorará, somente algumas voltas do sol e está acabado. Você tem uma alma que tem que viver eternamente. Agora, ele disse para Jesus: eu tenho observado esses mandamentos. Ele disse: eu observei, eu fiz isso. Jesus disse: ainda falta uma coisa. Vá, venda tudo quanto você tem, distribua aos pobres, venha e siga-me. Quer dizer, tira o teu coração dessas coisas. E aí o irmão Brana diz: que oportunidade! Que oportunidade aquela! Veja, o jovem tinha sido treinado, criado corretamente e apresentado a Cristo para ser utilizado, e todo o potencial que ele tinha para se colocar em prática, provavelmente educado, jovem, rico, influente, onde ele não poderia ter apresentado o Evangelho da maneira que ele foi criado e ensinado. Como esse jovem poderia ter sido um evangelista, um pregador? E mesmo assim, quando ele teve essa oportunidade, ele rejeitou a oportunidade. Que coisa difícil foi para aquele jovem: segue-me. Agora veja, ele tinha que seguir alguém. Agora ele tinha que seguir a influência das pessoas com quem ele estava associado, a influência de alguma jovem, a influência de algum grupo de rapazes com os quais ele estivesse associado, seus colegas de escola, ou seguir a Jesus Cristo. E nessa noite ele é o mesmo, e ele está dizendo a vocês aqui: segue-me, venha, segue-me.
mesmo com toda a sua bondade, ele sabia que não tinha vida eterna ainda. Crianças, é nisso que vocês têm que pensar: vida eterna em seguir a Jesus Cristo. Agora olhem para o rapaz nessa noite, já vamos caminhando para o final. Olhem para o rapaz nessa noite. O que ele poderia ter sido e o que ele é nessa noite. Ele está em algum lugar, ele era um homem, ele está em algum lugar, ele está esperando o julgamento. Ele está esperando encarar o julgamento naquele dia, sendo que ele rejeitou a mesma oportunidade que é apresentada hoje à noite a vocês, crianças. Ele rejeitou a mesma oportunidade que você tem nessa noite, e ele está em algum lugar esperando pelo julgamento. Quase sob a mesma circunstância, bons meninos, boa personalidade, bons pais, boas mães como vocês têm. Não precisam até, se quiser, nem mesmo trabalhar. Teu pai e tua mãe darão conta de tudo para você estudar, para você se dedicar, para você se empenhar em tudo isso e aquilo, para você não precisa nem no tanque às vezes lavar a tua roupa, menino, menina, a tua mãe ou teu pai faz por você, para você estudar, para você tirar boas notas. Se você parar para ler uma mensagem, é um prazer para o teu pai e tua mãe e fazer aquilo que você deveria fazer, para ver você se inteirar das coisas de Deus. Que oportunidade! Mas tem alguma outra coisa que precisa seguir a isso. Há algo que precisa seguir isso, aquela palavra nessa noite, aquela palavra que Jesus disse: vem e segue-me. Ele rejeitou. E o irmão Brana diz: aquela palavra está viva ainda nessa noite. Palavras não morrem. Aquela palavra nessa noite nunca morre. Ela ainda é um desafio para cada rapaz e para cada moça. Segue-me. Palavras não morrem. Toda vez que você fala uma coisa, qualquer coisa que você falar, lembre-se, se for dentro do seu carro, se for em secreto, se for no púlpito, se for na esquina, se for alguém falando para um namorado, por uma namorada, é exatamente assim que o irmão Brana está dizendo aqui. Onde quer que for, aquelas palavras nunca morrem. Nunca morrem. Elas seguem. Agora vamos segui-lo mais um pouquinho. O que aconteceu quando ele rejeitou? Ele não ouviu a voz de Cristo, ele seguiu os amigos, sendo que vocês, crianças, vocês são todos bons meninos, e vocês podem ter amigos, mas observe que tipo de amigo você tem. Se aquele amigo está seguindo a Cristo, vá com aquele amigo, siga Cristo também. Mas se ele não segue a Cristo, então não siga aquele amigo. Vamos dar uma olhada nele. Nós descobrimos que ele talvez continuou com os amigos. Ele se tornou um grande príncipe, ele era um príncipe então, mais tarde nós o encontramos tão próspero, que ele construiu celeiros extras para guardar as suas coisas. Então ele disse para si mesmo, quando ele se tornou velho, e os cuidados da vida jovem tinham passado, e tudo o que ele tinha feito talvez tenha sido entretenimento. Levou uma vida de entretenimento e ganhar dinheiro e guardar riqueza e adquirir coisas. Quando um homem velho ou uma mulher velha como eu,
como minha esposa, suas mães e seus pais. Dificilmente há uma coisa em que eles possam pensar. Eles não querem sair e andar de um lado para o outro. Você sabe como vocês, moças e rapazes, fariam. E namorar, e quem vai ser minha esposa, quem vai ser meu esposo, quem vai ser meu marido. Eles não têm aquilo em mente. Eles têm filhos e se interessam por eles, de cuidar e dar o melhor pelos seus filhos, aconselhar, ensinar. Assim serão todos vocês amanhã, se houver um amanhã. É assim que vocês vão ser. A preocupação de vocês hoje, crianças e jovens, não vai ser a mesma se houver um mundo ainda daqui 20 anos. Vai ser outra preocupação, não a de hoje. Deixa eu rapidamente seguir aqui. Quando ele teve oportunidade, quando Jesus lhe disse, segue-me, mas ele rejeitou, ele foi pelo caminho em que ele pôde ganhar dinheiro. E isso está bem, não tem nada quanto a ganhar dinheiro, mas siga Jesus enquanto você estiver ganhando dinheiro. Aleluias! Enquanto você estiver ganhando dinheiro, siga Jesus enquanto está ganhando dinheiro. E se em algum momento estiver em escassez, siga Jesus enquanto estiver passando por um período de escassez. Com dinheiro ou sem dinheiro, siga Jesus, põe Jesus na frente. E isso está bem, não há nada de errado de ganhar dinheiro. E ele ficou com a multidão e foi por outro caminho. E você descobre que ele disse aquilo. Abraão disse, além do mais, há um grande abismo entre você e ele agora, porque Lázaro, o mendigo, ele morreu numa vida escassa, difícil aqui, foi para o céu. Chegou o tempo desse jovem rico morrer também, e foi para o inferno. E de lá ele levanta os olhos e ali Deus permite ele ver o que é que ele perdeu. Se tivesse tido uma escolha diferente aqui, para onde teria ido? Então pede, pai Abraão, para Lázaro vir molhar a minha língua aqui. Há um grande abismo, não pode. Então, pai Abraão, eu tenho mais irmãos, tenho família, permita que um dos que morreu e foi aí, volte lá na terra e pregue para os meus familiares. Não quero que eles venham aqui onde eu estou. Lá tem pregador. Não precisa ninguém que morreu voltar a pregar aqui em Manaus, porque em Manaus tem pregador, tem evangelismo, lá em Taquatiara tem, lá em Chapecó tem, lá em São Paulo tem, lá em outros países, em cada nação tem pregadores pregando. Cada um faz a sua escolha. Veja, isso mostra que depois que morremos, nós ainda ficamos conscientes, para encerrar, ainda ficamos conscientes depois que morremos. Ele se lembrou. Você ainda se lembra, você não perde a memória. Depois de morto, ainda lembra. E as lembranças que aquele homem pôde ter, e mesmo estando naquele lugar, se lembrou da oportunidade que ele teve de ouvir Jesus dizer, vem e segue-me. Ele lembrou. Mas ele seguiu a pessoa errada, a multidão errada, ele se misturou com a multidão errada, ele foi para o lugar errado e acabou na eternidade errada, será aniquilado da presença de Deus para sempre naquele dia. Mas um dia teve a oportunidade. Sempre se lembrem, guardar os mandamentos de Deus é uma grande coisa.
Ser criado num bom lar é uma herança de Deus. E sermos bons meninos e boas meninas com a personalidade que vocês têm é bom, é maravilhoso ter escolaridade, é maravilhoso até mesmo viver nessa nação livre. Nós temos muitas coisas pelas quais somos agradecidos, mas há uma coisa que você não herda, você tem que aceitar, é a vida eterna, é você. Você não, jovenzinho, criancinhas aqui nessa noite, tem uma coisa que você não herda. Você pode herdar o carro, o terreno, a propriedade do teu pai, da tua mãe, isso sim, mas vida eterna você não herda. Não. É você só que faz isso quando segue a Jesus por uma experiência do novo nascimento. Você tem que aceitar a vida eterna. Amém? Não há ninguém que possa tentar fazer alguma coisa. Vocês, crianças, rapazes, moças, não serão capazes de fazer nada errado depois de serem criados da maneira que vocês são, a menos que você sentisse algo dizer para vocês não fazerem aquilo. Agora, nunca silencie aquela voz que te aconselha. O papai dizendo, meu filho, não faça isso. A mamãe dizendo, minha filha, por favor, não faça isso. Nunca silencie essa voz que te aconselha. E lembre-se sempre, aceite aquela voz que diz, segue-me. Aceite essa voz. E você sempre fará o que é certo. Eu creio que você fará, eu confio em vocês. E lembre-se sempre que Jesus, aquela voz está viva na terra nessa noite dizendo, segue-me. Da mesma maneira que cada palavra que nós falamos está viva ainda. Quando aquela voz vai pelas ondas do ar, veja, você tem um transmissor aqui que envia a voz, você é o transmissor que envia a voz. Agora, se necessita de uma estação para captar a voz, e Jesus foi o transmissor da palavra de Deus, porque ele foi a unidade de Deus manifesta em um homem, ele foi completamente Deus e completamente homem. E aqui ele vai ensinando, ele foi o transmissor que disse, aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Ouça e lembre-se dessas palavras. Agora, se você somente puder ser a estação para captar a Jesus por um controle dentro de você pela fé, ele te moverá direto para o ciclo de Deus, para o novo nascimento, para nascer de novo. Então você estará sempre em contato para ouvir aquela voz que irá sempre te advertir quando o perigo estiver por perto. Quando as coisas estão erradas, indo errado, ele sempre será um aviso para você. Então, ao invés de algum dia ser como o jovem rico, de quem nós estamos falando, seja como o apóstolo Pedro, seja como Paulo, ou alguém que ganhou almas para Jesus Cristo, façam isso, crianças. Está dando pouco amém das crianças, né? Dos jovens. Tem alguma me ouvindo aí? Tem algum jovem me ouvindo? Alguma jovem, alguma criança? Tem? Lá no som, estão me ouvindo? Amém? Aleluias! Jovens, sejam como Paulo, como Pedro, e não sejam como o jovem rico. Sim, a juventude, homens e mulheres do amanhã, se houver um amanhã, nós precisamos treiná-los. Senhor, nós sentimos essa responsabilidade para treiná-los para o amanhã, se houver um amanhã. Então, hoje é o dia de treinar essas crianças, esses jovens hoje.
E então, Pai, vamos nos pôr em pé para orar com o irmão Brana, para nos despedirmos. Feche os teus olhos. E para você, pai, para você, mãe, põe o teu filho em teu coração nesse momento. Lembre do teu filho, da tua filha. E essa oração que o irmão Brana está fazendo aqui, será a minha e a tua oração. Então, Pai, nós sabemos que ninguém é aceito à tua vista, nenhuma carne pode se gloriar, nenhuma educação, ainda que essas coisas possam ser boas, nenhum trabalho, nenhuma instituição religiosa, nenhuma psicologia, nada pode confirmar a Deus, a não ser o Espírito Santo. Ele é um instrumento, o próprio Deus, na forma de vida eterna, que pode vir a nós como indivíduos, e nós somos gratos por isso. Isso é verdadeiramente expressado quando Pedro fez a confissão. Jesus disse para ele: carne e sangue não te revelou essas coisas. Você não aprendeu em um seminário, você nunca aprendeu em uma escola. É uma coisa pessoal, algo que cada indivíduo tem que receber. Tu disseste: sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos agradecidos por isso, Senhor. Aquela voz ainda está viva hoje, e ainda existem postes, cartazes, postes de escuta, recebendo a estação de fé, que pode aceitá-la. Eu oro para que cada uma dessas crianças possam recebê-la, Senhor, em seus corações, que elas possam se lembrar que não é o que elas fazem de bom, mas é o que elas, Deus não nos julga pelo que fazemos, mas pelo que nós temos aceitado. Nós somos salvos pela nossa fé e não pelas nossas obras. Então nós oramos, Pai Celestial, que elas possam captar a visão agora e ver e ouvir aquele grande e eternal convite: venha, siga-me. Que cada um deles, Senhor, possam se voltar das coisas do mundo, essa mortal e frágil vida. Como eles estão aqui nessa noite com seus cabelos loiros e alguns com cabelos pretos, olhos escuros, olhos azuis, na melhor forma que eles poderiam alguma vez estar. E como aquele grande escritor disse: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e venha dizer: não tenho neles contentamento. Como, Senhor Jesus, tu disseste a Pedro, quando tu eras jovens, tu andava por onde queria, mas quando chegares a ser velho, alguém te levará para onde não queiras ir. Que elas possam se lembrar: hoje é o dia, conceda, Pai. Eu reclamo cada um deles como meus próprios filhos aqui nessa noite, cada um aqui. Eu sinto que tu os colocaste em minhas mãos para cuidar deles. Eu reclamo a todos eles do diabo e da morte para a vida em Jesus Cristo. Amém. Deus lhes abençoe, meninos. Foi muito bom ter falado essas poucas palavras a vocês. Deus abençoe, pais, mães, meninos, meninas, moços e moças. Deus vos abençoe e leve esse convite no teu coração, não esqueça dele. Jesus dizendo na tua alma: vem e segue-me. Siga Jesus e que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Aleluias. Deus abençoe a cada um.